Com muito orgulho, estamos recebendo nos estúdios da Rádio 10 do Litoral Jorginho Melo, senador da República Brasileira, já foi deputado estadual, deputado federal e agora é candidato a governador pelo nosso estado. Senador Jorginho Melo, seja muito bem-vindo, uma boa noite para você. Muito bem, muito boa noite, Heli. Professor Heli Borges, cumprimentar o nosso querido Antônio Russo, cumprimentar o Ivan, cumprimentar todos vocês, né? Prazer estar aqui, cumprimentar a população de Itapema, todo o Vale, a Costa Esmeralda aí, e até onde vocês alcançam, que vocês vão longe, né? Vão até Floripa, Biguaçu, além fronteira, né? Então eu quero saudar todos os ouvintes, dizer da minha alegria em estar aqui para bater um papo com vocês. Ô senador, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença, quero agradecer a sua assessoria também por permitir essa possibilidade de estar conosco. Como é que está a construção dessa candidatura, Jorginho? Você tem rodado o Brasil, você é um senador muito atuante, você foi recentemente eleito por rankings especializados, um dos melhores parlamentares brasileiros, e agora retorna não, porque você não sai de Santa Catarina, é a sua base, é a sua casa, é o seu quintal, e agora retorna para uma campanha forte, para uma campanha intensa, com essa missão e com esse sonho de ser governador do estado. Como é que está essa construção? Muito bem, graças a Deus, viu, Heli? Porque o Santa Catarina está precisando de um choque de realidade, né? Eu, com muito orgulho, todo Senado, fui eleito 2 vezes o melhor senador do Brasil, pelo que fiz, pelo que produzi, pelos projetos que fiz. E agora, não é porque eu quero ser governador, é para que eu quero ser governador? Para que ser governador? Primeiro, a saúde, Santa Catarina está doente, a saúde está doente. Está um caos. É um absurdo as pessoas ficarem 2 anos numa fila aguardando uma cirurgia eletiva. Isso acontece em Santa Catarina. Muito. E tem dinheiro na conta. Isso que é o pior. Se não tivesse dinheiro, mas tá sobrando na conta da saúde, tem 1 bilhão. Dinheiro que veio do governo federal, o excesso de arrecadação, dinheiro que sobrou da pandemia. E, infelizmente, eu tenho dito em debates, em reuniões contemporâneas, a saúde de Santa Catarina fez com que o estado ficasse doente. Então eu tenho uma necessidade de o mais urgente possível resolver esses gargalos. Então eu quero ser... Para que eu quero ser governador? Para resolver esses problemas, porque Santa Catarina tem pressa. Quero fazer um governo para as pessoas. Um governo para resolver a vida das pessoas. Porque o que importa é isso. Por exemplo, a saúde. Nós temos 140 mil pessoas na fila. 25 mil pessoas são crianças. Que precisam de um exame, que precisam de uma cirurgia, uma pedra no rim, uma catarata, um joelho quebrado, um tendão rompido, enfim. Então há 1 ano e meio, 2 anos aguardando. Vou fazer um mutirão, assim que chegar no governo. Quero em 6 meses limpar isso. Quero credenciar médico, os hospitais filantrópicos que existem em Santa Catarina, tem 173, né? Quero credenciar esses hospitais e pagar para que os médicos possam fazer essas cirurgias que estão represadas. E não é só botar na ambulância e ir para Florianópolis e ir para um hospital regional. A gente precisa resolver os problemas. Então eu quero fazer com que a saúde volte a atender as pessoas. Porque hoje é uma dificuldade muito grande. Eu conheço todos os municípios, eu tenho o privilégio de conhecer os 295 municípios. Tive há poucos dias no Hospital Ruth Cardoso de Balneário Camboriú. É um hospital praticamente regional, que recebe muitas pessoas, muitas ambulâncias, muitos doentes. Um hospital que precisa de ajuda. Eu disse ao prefeito Fabrício e ao nosso vice-prefeito, o Carlos Humberto, que me acompanharam, que é um hospital que a gente precisa apoiar. Como precisa apoiar também aqui em Itapema, é um hospital que a gente tem que melhorar. A prefeita está iniciando a construção de um hospital aqui perto do CTG. Eu vou ajudar a construir um bom hospital para atender essa região aqui. Porque as pessoas, com o trânsito como está, dá um problema sério, não chega no recurso. Não chega. Só pode ir de helicóptero. Senador, posso contribuir com a sua fala? Claro. A gente está esperando, a nossa região espera de forma veemente pela ampliação do Marieta Bornhausen. Tem uma ala nova no Marieta pronta para ser entregue e não está equipada. A gente espera pela reativação do Complexo Madre Teresa, que foi ainda uma promessa da época da pandemia. Ao mesmo tempo, a gente assiste as nossas crianças morrendo por falta de leito da UTI. E você informa
que tem um caixa de 1 bilhão. O que está faltando então, governador? Está faltando vontade de fazer. É muito ruim de serviço ou não quer fazer. É isso que está acontecendo. O Marieta Bornhausen há 10 anos está sendo construído. Há 10 anos, não é desse governo, vem de outros governos. Sim. E esse governo não teve a capacidade de fazer parceria com o governo federal para terminar. Tem que terminar. Eu conheço a irmã Mércia, tem ajudado, fui há poucos dias entregar recursos para ela. É uma guerreira, ela está trabalhando, está lá há 10 anos para terminar essa obra que pode ajudar todo o Vale aqui, com referência, sendo um hospital de alta complexidade, e cirurgias mais complicadas, enfim. E os outros hospitais possam fazer as cirurgias eletivas, aquelas mais simples, que é essas que eu citei agora há pouco. Itapema, eu vou ter que discutir com a prefeita aqui qual o tamanho do hospital que ela quer, que ela idealiza para atender. Mas tem que ter serviço, tem que ter credenciamento, tem que ter suporte. Não adianta fazer 4 paredes para dar soro para alguém lá ou fazer uma consulta médica. Tem que ter serviço para poder atender as pessoas. E é isso que eu quero fazer. Santa Catarina tem pressa. E nós precisamos resolver isso. Então é para isso que eu vim. Eu não vim para brincar, não. Porque eu sou senador, eu podia ficar mais 4 anos de mandato lá em Brasília. Eu fui eleito para 8 anos. Eu só tenho 4 anos agora. Sim. Então, eu quero dar o meu melhor para o estado que eu amo, que é o estado de Santa Catarina. Então, um dos problemas, tem diversos problemas. Um dos problemas é a saúde. A saúde, como eu já disse, está doente. Eu não estou falando dos respiradores que o governador mandou para uma casa de massagem lá no Rio de Janeiro, 33 milhões, e não sabe para quem foi, não sabe, diz que está na justiça para bloquear um dinheiro, só que ele não diz para quem é que embolsou esse dinheiro. 33 milhões foi para uma casa de massagem no Rio de Janeiro, em 6 horas o dinheiro sumiu e o governador não sabe quem é que pegou, quem é que não pegou. Isso é um governador que é um fantoche, porque não é possível um valor desse tamanho o governador não saber. Então ele sabe o quê? Ele é responsável. Não só por isso, mas pelo desprezo da saúde. E isso é em todo o estado, não pense que é só aqui. Eu tenho viajado todo o estado de Santa Catarina. Tenho feito o possível, elevando recursos de emendas de Brasília. É 1 milhão ali, é 500 ali, é 2 milhões lá, enfim. Mas o governo de Santa Catarina precisa saber o que ele quer fazer com saúde e falar com as pessoas. Não é fazer o que o governador quer fazer, tem que fazer o que as pessoas precisam que faça, né? Então eu estou muito bem intencionado em fazer a melhor saúde que esse estado já teve, acabar com a ambulância-terapia. Quero fazer 21 hospitais regionais, dotar 21 hospitais regionais com todos os serviços. Químio, rádio, hemodiálise, serviços, ortopedia, enfim, para que você consiga atender um paciente de alta complexidade e deixar para os outros hospitais, como já te disse, como já te falei, da Filantrópico de Santa Catarina, para que eles façam as cirurgias menores, para não ir todos para um lugar só, né? Então eu tô aqui com muita leveza de alma, porque eu quero fazer com que a saúde do meu estado se resolva. O senador, quando a gente olha para os 3 serviços essenciais do estado, há muito mais, é claro, mas você citou agora a saúde, a gente falou um pouco de segurança, de educação, mas uma outra questão muito importante, você é o pai do Pronamp, né, do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Programa esse que salvou muita gente durante a pandemia, vem salvando, e você recentemente propôs a continuidade do Pronamp. Como é que você imagina esse Pronamp para o país? E uma das propostas também no seu plano de governo, e o seu plano de governo hoje, senador, é também criar um Pronamp para Santa Catarina. Sem dúvida. Professor, eu tenho muito orgulho em ter sido o autor do Pronamp, essa linha de crédito para micro e pequena empresa. O nome é Pronamp.
nós temos uma quantidade de micro e pequeno empresário no Brasil que é extraordinária. No Brasil 98% de todas as empresas é micro e pequena. Em Santa Catarina é 99%. Aí quem está nos ouvindo pode dizer, pô, mas só tem 1% então de grandes empresas. É verdade. A micro é quem fatura até 360, agora eu estou passando para 480 por ano. E a pequena é quem fatura até 4.800, estou passando para 6 milhões. Isso é um desejo e vou acabar com aquele subteto, que aqui em Santa Catarina é 3.600. Por quê? Porque o nosso micro e pequeno empresário, ele tem que crescer sem estar segurando, sem estar com o freio de mão puxado. Hoje ocorre isso, para ele não se desenquadrar, para ele não sair fora do Simples, que é um regime tributário que dá mais vantagens, menores índice de imposto. Então, eu fiz o Pronamp. E sempre o micro, pequeno, os empresários, nas minhas andanças por Santa Catarina, eles sempre diziam, pô, Jorginho, não tem um dinheiro para capital de giro. Pô, Jorginho, não tem. E na pandemia eu vi eu queria fazer há muito tempo, mas na pandemia eu vi a oportunidade de fazer o Pronamp. Falei com o presidente Bolsonaro, ele topou na hora, chamamos o Paulo Guedes e fizemos. Emprestamos 62 bilhões no Brasil. Salvamos mais de 10 milhões de empregos. É por isso que o presidente Bolsonaro, de vez em quando, ele diz, o Pronamp que salvou 10 milhões de empregos do senador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Ele faz isso com justiça, porque nós salvamos realmente. Porque a pandemia nos pegou de calça curta, nós ficamos de joelho, o empresário ficou atordoado, tem muita gente que não aguentou o tranco, fechou, desapareceu. E a micro e pequena empresa é quem mais aguenta o emprego, é quem mais segura o emprego. 58% dos empregos formais no Brasil é a micro e pequena empresa que segura. Sim. 30% do PIB é a micro e pequena empresa que segura. Então foi um sucesso absoluto. Os bancos, infelizmente, tinham que alavancar mais. E alavancar mais é multiplicar. Foi combinado para eles fazer 4 vezes mais, mas eles não fizeram. É porque banco é assim. Banco oferece dinheiro para quem tem dinheiro. Banco oferece prata para quem tem ouro. Sempre foi assim. Eu fui bancário 20 anos. Então, infelizmente, os bancos não cumpriram com o papel deles. Quem cumpriu mais foi o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Sim. E as cooperativas de crédito. E foi emprestado, então, 62 bilhões. E agora, como ele é permanente, é uma política pública, nós estamos disponibilizando mais 50 bilhões. É 112 bilhões que estão na economia do Brasil. Aqui em Santa Catarina, salvamos 750 mil empregos, salvamos 65 mil empresas, emprestamos 4 bilhões e 900. Até agora. Até agora. Por quê? Porque há uma procura muito grande. Mesmo que a Selic tenha aumentado, mas ainda é a linha de crédito com juro mais decente de todo o mercado. Então, está no meu plano de governo, vou fazer um Pronamp catarinense para ajudar de verdade o micro e pequeno empresário de Santa Catarina, que é criativo, que é corajoso, que não se entrega, que está sempre lutando pelo seu negócio, pela sua oportunidade de mercado, né? Então, o Pronamp foi um sucesso nacional, e agora eu quero transferir para Santa Catarina, através do Badesc, para nós fazer o Pronamp catarinense, para efetivamente continuar emprestando dinheiro. Eu quero ver se faço aí 500 mil, um teto de 500 mil, né? Porque tem que distribuir mais. O quanto for maior o número de pessoas que se beneficiem, um teto de 500 mil, quero aumentar um pouquinho o prazo, hoje é 48 meses, eu quero fazer uns 60 meses por aí, né? Aumentar a carência, que é 8 meses, quero passar para 1 ano. E o juro, o menor possível, é Selic mais 0 alguma coisa. Porque banco público não precisa, essa agência nossa de desenvolvimento, banco público não precisa de lucro. Empresa pública não precisa de lucro. Quem tem que lucrar é o cidadão. Porque senão ela não precisa ser pública, ela pode ser privada. O privado é que tem negócio, precisa ganhar dinheiro, faturar.
coisa pública tem que servir as pessoas. Então eu quero fazer essa linha de crédito aqui, tá no meu plano de governo, que eu tenho certeza absoluta que vai vir ao encontro do que nós já fizemos a nível nacional, o que foi emprestado aqui e a alavancagem que a gente vai conseguir fazer. Estamos conversando com o senador Jorginho Melo, ele que é candidato a governador de Santa Catarina pelo Partido Liberal, pelo PL. Senador, qual é o peso de ser governador de Santa Catarina pelo PL e ter na presidência da República Jair Messias Bolsonaro também do PL? Facilita muito as coisas? Com certeza absoluta, é um prazer para mim. Eu estou na luta na reeleição do presidente Bolsonaro. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa disso. A ratatouille foi tudo embora lá do Planalto. E o presidente Bolsonaro vive com a espada na mão para fazer com que esse Brasil se livre de muito chupim, de muito ladrão, que saquearam o Brasil, fizeram obras fora, com dinheiro nosso. É por isso que muitas coisas ainda faltam. Nós temos o teto de gasto, está ficando estreito, os recursos. Então, o presidente Bolsonaro é o meu candidato, é do meu partido, ele é 22, eu sou 22, eu sou candidato a governador dele. Ele gravou vídeo para mim, ele abriu o coração. Tirar a fotografia ele tira com todo mundo, mas falar quem é o candidato dele é o candidato Jorginho Melo em Santa Catarina. Então eu estou muito feliz com isso, muito encorajado para ele vencer as eleições, que vai vencer aqui de forma extraordinária, e eu também poder ser governador desse estado para estar ao lado dele. Não vou fazer que nem o governador atual, que se elegeu na aba dele, na onda Bolsonaro, 2 meses depois abandonou o presidente porque achou que se elegeu com a belezura dos seus olhos. E isso prejudicou Santa Catarina. Santa Catarina perdeu muito, porque ele se afastou do governo federal. Ele esnobou o governo federal. Ele traiu quem elegeu ele. E Santa Catarina não aceita traidor. Então eu estou ao lado do presidente Bolsonaro, ele é do 22, eu sou do 22, ele é o meu presidente e nós vamos vencer a eleição. Eu não tenho dúvida disso, que o povo de Santa Catarina entendeu, é um povo ordeiro, é um povo que faz justiça, é um povo que sabe o que está fazendo. Ô senador, eu sou obrigado a perguntar, né? Você deixou quicando aqui na minha frente, eu não vou deixar passar. A foto com a qual o senhor se refere, por exemplo, é a última foto postada pelo senador Esperidião Amin, seu concorrente ao governo do estado, que hoje também fez uma publicação mais ou menos nessa linha. Tem muita gente querendo deitar embaixo dessa árvore frondosa que é o governo federal? Com certeza, muita gente se aproxima do presidente Bolsonaro e tem um ditado: vote em quem o presidente Bolsonaro apoia, não em gente que quer apoiar o presidente Bolsonaro. Tem que fazer essa distinção. Eu estou ao lado dele desde o primeiro dia de governo. Ele brinca comigo muitas vezes, em reuniões, ele já disse: o senador Jorginho votou mais do que o meu filho, Flávio Bolsonaro. O Flávio às vezes está viajando, né? Desde o primeiro dia eu abracei o governo dele porque eu acredito. Porque eu sei que ele é um homem sério, eu sei que ele está bem intencionado para livrar o Brasil dessa chupinzada que a vida inteira mamaram, roubaram, desviaram, né? Então, num momento como esse, todo mundo sabe que o nosso estado é um estado inteligente, é um estado conservador, querem tirar casquinha, um quer tirar foto, não sei. Eu fiz a convenção, o presidente Bolsonaro gravou um vídeo que emocionou todos. Disse: o meu candidato em Santa Catarina é o senador Jorginho Melo. Isso me enche de orgulho. É por isso que eu quero estar ao lado dele, como governador, para resolver muitos caroços que Santa Catarina precisa resolver. Na saúde, na mobilidade, na infraestrutura. Nós temos que acabar com esses gargalos que tem Itapema, Itajaí, Balneário Camboriú. Não dá mais para andar. Verdade. A BR-101 virou uma avenida congestionada. Nós temos que ter coragem de apurar com esses projetos lá na NTT, para que as empresas possam fazer mais 2 pistas a cada lado, ver a mobilidade interna dos municípios, que é uma tranqueira, ninguém mais, um problema de saúde, você tem que sair com um helicóptero, senão você morre. É verdade. Enfim, é para isso que eu quero ser governador, para livrar, para afastar, para resolver muitas coisas que até então só conversa mole não resolve. Todo mundo fala desde que se elegeu: vamos resolver ambulância terapia. Ninguém resolveu. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou colocar a saúde mais perto das pessoas, vou regionalizar.
não precisa sair daqui para ir para Floripa, de Chapecó não precisa vir para Lages. Grande centro eu vou fazer nesses 21, tem 8, eu vou fazer o total de 21, para que a gente consiga fazer as grandes cirurgias, a cirurgia mais complicada, nesses hospitais maiores. E os outros fazem o que é menor, para aliviar a dor do catarinense. Então eu tenho um plano de governo, e professor, bem feito, ouvindo as pessoas, ouvindo a comunidade, falando de esgotamento sanitário. Hoje, Santa Catarina, 74% dos catarinenses não tem esgotamento sanitário. 74%. Isso é uma vergonha, isso não combina com Santa Catarina. Nós precisamos fazer agora o marco regulatório que vem, trazer dinheiro de fora, investidores, para resolver esse problema. Se você não gosta de dar mais conforto para as pessoas, faça pelo menos por economia, porque cada R$1 investido em saneamento básico, você economiza 9 na saúde. Então faça até pelo dinheiro, então. Nós vamos fazer a Casan se virar nos 30. Não é ganhar no mole, vai ter que reinvestir seu lucro. Para que lucro para a Casan? A Casan é uma empresa pública, tem que reinvestir. Por que a Celesc ter lucro? Não, divide para o seu sócio, mas só o percentual que a lei determina. Fazer rede. A Celesc, por exemplo, nós temos muito pouca energia trifásica em Santa Catarina. Sim. No campo é só 10%. Muitos municípios ainda a energia chega com má qualidade. Eu estava há poucos dias, fui visitar o município de 13 Itilhas. Só para dar um exemplo. No ano passado, eu fui lá conferir agora. O ano passado, a empresa Tirol me procurou, a empresa que fabrica leite leite, queijo e tal. Eles estavam processando o leite, a energia caía, baixava a qualidade. Estavam fazendo queijo, manteiga, tinha que jogar fora 200, 300 mil litros por causa da energia. Aí eles queriam ir embora para o Paraná. Aí eu fui na Celeste, pedi pelo amor de Deus, não tem dinheiro. Aí o prefeito de lá, o Rudão, comprou um terreno para ajudar a fazer uma subestação, para eles não ir embora. Conheço essa história, Jorginho, aqui também em Itapema. Para eles não ir embora. Quer dizer, a fábrica de bateria Pioneiro em Água Doce tá fazendo 1000 baterias, que a bateria, vou fazer uma propaganda para eles agora, bateria Pioneiro, compete com a Moura. Estavam fazendo uma linha de montagem, 1000 baterias. Cai a energia, gruda as placas, cola as placas. O que faz com essas 1000? Joga no lixo, joga na sucata. Quer dizer, então, isso não combina com Santa Catarina. Nós temos que investir em energia trifásica para o empresário poder trabalhar, funcionar, ganhar mais o interior. Hoje uma lavoura, uma propriedade, ela produz muito mais às vezes do que uma microempresa na cidade. Ela tem que ter energia para ele tocar sua propriedade. Ele tem que ter internet, senão seu filho não fica lá. Porque hoje a nota fiscal ele não é mais com carbono, ela é eletrônica. Quer dizer, então Santa Catarina, que é um estado inteligente, é um estado de pessoas que não se entregam, é um estado bonito. Lá em Brasília, muitas vezes a gente sofre. Porque eles dizem assim, Jorginho, lá em Santa Catarina você não precisa de nada. Suíça brasileira. Porque nós temos uma imagem assim, isso é até bom, né? Porque diz que dinheirudo e valente a gente não desmente, né? Mas nós temos muitas carências em Santa Catarina que nós precisamos resolver. Por isso que eu vou fazer na educação, escola técnica. ETEX. Ô Jorginho, esse assunto é importante demais. Inclusive a gente aqui de Itapema sofre muito. Nós só temos 2 escolas estaduais, falta vaga e as escolas estão velhas caindo um pedaço. Difícil, né? Difícil pensar em você transformar de fato um país, um estado, se você não consegue fazer um investimento salutar em educação. Tem escola que chove dentro em Santa Catarina. É só ir visitar. Eu conheço, eu sei do que eu estou falando. Eu quero fazer ETEX, escola técnica. Você vai fazer o teu 2º grau e, paralelamente, eu vou fazer um convênio com o sistema CAF de faculdade do Estado, com o sistema S, que tem dinheiro, tem Boró, Senac, Senai, Sesc, para que a gente, e o governo do Estado, para nós fazer formação técnica. Você vai fazer o teu curso, 2º grau, mas, paralelamente, você vai fazer o teu curso profissionalizante, porque hoje o empresário precisa de mão de obra qualificada e não tem.
ele tem que buscar fora muitas vezes, porque sai do segundo grau sem uma qualificação. Você quer ver na área de tecnologia? Estava falando com o pessoal da CAT em Florianópolis, tem 6 mil vagas disponíveis de TI. E não tem candidato, não tem pessoas qualificadas para assumir. Então nós precisamos... Por que qualificar? Para que o jovem comece a trabalhar mais cedo, comece a ganhar dinheiro, botar o dinheiro no bolso para ele, para ajudar a família dele. É isso que eu quero fazer, qualificação técnica. Depois ele faz o curso superior dele. E eu vou ajudar no curso superior também, que ninguém mais tem moral do que eu para ajudar no curso superior, porque eu fui quem regulamentou o artigo 170 da Constituição, fui o presidente dessa comissão, andei o estado inteiro para regulamentar com pessoas, com alunos que precisavam estudar. Ô, senador Jorginho Melo, nós vamos fazer uma pausa comercial e na volta eu quero falar com o senador sobre infraestrutura. Especialmente a gente vai falar um pouquinho desses gargalos das rodovias, da mobilidade urbana, enfim, mas especialmente pensar no plano de governo do senador, se existem projetos específicos para essa área. São 19h06. Jornal da Cidade. A verdadeira voz da comunidade. O som do inverno. Cidade. Xiii, abriu a geladeira e a cerveja acabou? Você já sabe da novidade? Itapema e região agora tem Tiozinho Delivery. Bebidas geladas, destilados, vinhos, conveniência e muito mais a um toque do seu dedo. Baixe nosso app e faça o seu pedido. Tiozinho Delivery. Baixe agora. Proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Beba com moderação. O Dia dos Pais está chegando e você já pensou no presente do seu pai? Na Relojoaria e Ótica Orbem você encontra diversas opções de presentes. São correntes, pulseiras, anéis, escapulários, relógios, perfumes importados, canetas e óculos de sol das melhores marcas. Tem também cuias e bombas de chimarrão e kits para churrasco. Tudo em até 10 vezes. Lojas em Meia Praia, Morretes e Perequê, Porto Belo. Ou pelo site orbem.com.br. Dia dos Pais é na Orbem, a ótica mais amada do Brasil. Boulevard Pizza Itapema. Os melhores sabores exclusivos, com entrega grátis e um precinho mais do que especial. 2 pizzas grandes nos sabores tradicionais por apenas R$ 99,00. A melhor pizza da cidade no conforto da sua casa. Baixe o aplicativo Boulevard Pizza e peça já a sua. Curta nossas promoções no Insta, @Boulevard Pizza e saiba mais. Avenida Nereu Ramos, 4.964, Sala 3, Meia Praia, Itapema. Fone 3267-0004 ou peça pelo WhatsApp no 3264-8035. Cidade. Longe de casa há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a 2 passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye bye. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Olá, aqui é Alexandre Garcia. De segunda a sexta estou com vocês na Cidade FM, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Oferecimento Carpe, tudo em um só lugar. J-Cred Soluções Financeiras. A Rádio 10 do Inverno. Inverno Cidade. A Cidade FM está apresentando Cidade. Jornal da Cidade. Às 19h09, nós estamos entrevistando aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Cidade o senador Jorginho Melo, candidato a governador de Santa Catarina pelo Partido Liberal, e a gente falava no último bloco, ia dar início a um papo sobre infraestrutura. Eu quero aproveitar uma própria fala do Jorginho. Agora há pouco o Jorginho falou que chega em Brasília e as pessoas olham para Santa Catarina com muito do que a gente já sabe, essa força imponente que o nosso estado tem. O nosso estado realmente intimida, um povo trabalhador, guerreiro, um estado rico, mas que infelizmente, né, em termos de infraestrutura,
cresce apesar da má estrutura, da má infraestrutura. As rodovias estaduais estão sucateadas, as rodovias federais, as viscerais que cortam o estado têm os seus problemas, os aeroportos têm os seus problemas, escoar a produção do oeste até o litoral é um problema. E eu tive olhando, viu, senador, o seu plano de governo, Caminhos de Santa Catarina, e ele tem um capítulo específico voltado para essa área de infraestrutura. Não tenha dúvida. Para a liberdade de Santa Catarina, para Santa Catarina explodir, crescer, melhorar a vida das pessoas, os governos têm que se preocupar com infraestrutura. Primeiro, esse governador atual, eu não falo por falar, quem me conhece sabe que eu cuido do meu nariz. Agora, quando você vê injustiça, você não pode se calar. O governador atual se trancou no palácio por 3 anos e meio. Não atendia a imprensa, não falava com ninguém, não dava explicação. Diz que ele era da nova política, que ele não falava com a política velha, né? Que ele se elegeu pela belezura dos olhos dele. Se elegeu no pelego do presidente Bolsonaro e se enclausurou, tratou a imprensa mal. Agora ele vem se justificando, se explicando, porque disso, porque daquilo. Enfim, marmelada na hora da morte mata mais ligeira. Minha mãe já dizia isso. Entendeu? Então, infraestrutura de Santa Catarina é uma coisa tão sagrada, porque a gente é uma belezura por natureza. Deus nos fez bonito. Você vê essa Itapema aqui, você vê Balneário Camboriú, você vê essa costa nossa. E aqui nós temos de tudo. É neve, é frio, é praia, é campo, tudo que tem de bom para o ser humano nós temos em Santa Catarina. O que um governo tem que fazer? Tem que ser um animador, tem que ser um apoiador. Construção civil, Itapema cresce como um foguete. Impressionante. Balneário Camboriú, o preço do metro quadrado, a mão de obra que emprega mais de 200 mil pessoas na construção civil. O que se fez para ajudar o turismo? Que eu saiba, nada. Nós temos que melhorar os aeroportos, por exemplo. Eu vou criar uma secretaria executiva para cuidar de portos e aeroportos. Nós temos 24 aeroportos em Santa Catarina e 5 portos. Cada um faz uma política diferente. Não, nós vamos cuidar, vamos colocar alguém para cuidar, que saiba cuidar, que não seja compadre, para cuidar e fazer o melhor no desenvolvimento do turismo, fazer essas rotas de interligação entre uma região e outra. Quero fazer ligação asfáltica do município para o outro, internamente. Para quê? Para desenvolver o turismo e para tirar gente da BR e das SC. A própria Fiesc fez um levantamento agora, nós temos 22 estradas estaduais que estão calamitosas. Quer dizer, e não é falta de dinheiro, é que o homem é ruim de serviço mesmo, não tem jeito. Então, eu quero ser governador desse estado para mudar isso. Para mudar. Eu vou mudar, se Deus quiser, eu quero fazer um plano de emergência para atacar na saúde, para fazer as pessoas deixar de sofrer. Mobilidade, sentar com os prefeitos, ver o que a gente pode fazer no município dele. Qual é o viadutozinho que pode ser feito, qual é a outra passagem que pode ser feita, para que as pessoas possam se irritar menos. Porque hoje você chega em casa nervoso, porque o trânsito te mata em tudo quanto é lugar. Vamos pensar com inteligência, desapaixonadamente, para resolver os problemas. Ô, senador, mas de alguma forma o Plano 1000, que surgiu esse ano, né? Às vésperas da eleição, ele não cuidaria um pouco dessa parte de infraestrutura? Não seria a ideia terceirizar essa responsabilidade para os municípios para arcar com a infraestrutura que o Estado precisa? Terceirizar, ele terceirizou o governador atual. Quando ele deu um pedaço do governo para cada partido. Quando ele saiu do impeachment ali, né? Porque ele foi condenado por 5 desembargadores. Ele foi condenado por 5 desembargadores. Ele se salvou politicamente. Aí ele terceirizou o governo. Aí ele deu um pedaço do governo. Ele deu um pedaço do governo para todo mundo. Aquela política velha que ele disse, menos para o PL, porque nós não aceitamos, né? Então agora ele se aliou com quem ele disse que fez dívida no passado. Então é contradição, é muito ruim, entende? Então... Mas só chegou o pé direito da bota. Lá na República Velha, quando você ia convencer alguém de votar em você, você entregava o pé direito e dizia assim, olha, se eu ganhar a eleição, eu volto aqui e te deixo o pé esquerdo.
Porque chegou só uma parte do Pix do Plano 1000, né? E não chegou para todos os prefeitos também. O Plano 1000, eu tive numa reunião da FECAM agora, terça-feira, e disse lá de público, eles chamaram todos os candidatos, passaram por lá dar uma mensagem. E eu disse, o que tiver de bom no Plano 1000, eu vou manter, não tem problema nenhum. Claro. É para obra. Foi dado o dinheiro para os municípios, até porque o Estado não tinha projeto, ele nunca se preocuparam em fazer um projeto. Não pensaram o Estado, não pensaram como um todo. Então, os prefeitos tinham projeto e tem essa possibilidade de repassar dinheiro para o prefeito, a prefeita poder fazer. Tá tudo certo, não tem problema, eu não vou cancelar o Plano 1000. Só que nós temos tantas outras coisas muito importantes que nós precisamos resolver. A questão da nossa polícia. Hoje tem um rodízio. É um ano cada um. Um ano da Polícia Civil, um ano da Polícia Militar, outro ano do IGP, outro ano dos bombeiros. Eu vou acabar com isso. Vai ter um secretário. E eu vou tratar com cada segmento diretamente com o governador. Ô, senador, eu queria aproveitar a sua fala, que ela é importante. Eu conversava recentemente com o Major Ulisses, que era o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar aqui em Itapema, e ele me dizia que se você pega toda a região aqui da nossa Costa Verde e Mar, nós temos 175 policiais militares atuando, mas que já não acontece contratação há pelo menos 10 anos, que esse efetivo não aumenta. E ele contava que se permanecer como está nos próximos 5 anos, não serão 170, serão 110, porque 60 ou vão lá para a reserva, ou vão adoecer, porque infelizmente isso acontece. Tá faltando policial também, senador. Eu vou fazer no meu plano de segurança pública, eu vou chamar mais policiais, vou tratar eles com respeito, porque o atual governo pisoteou em cima deles, né? É um coronel, pisoteou em cima deles. Eu vou aumentar o efetivo, vou respeitar os polícias, a classe de segurança pública. Aqui em Itapema, por exemplo, em 2020 tinha 76 policiais, 2022 tem 57. Pois é. E a demanda que teve, o aumento que teve, a insegurança que as pessoas têm, enfim, a nossa polícia ainda está bem. É boa a nossa segurança, em parte, porque a polícia tem qualidade. Não porque o governo prestigiou. Ele tentou contratar policiais na reserva e não conseguiu. Então, é um governo que ficou encastelado por 3 anos e meio, mandando dinheiro para uma casa de massagem no Rio de Janeiro, recebendo dinheiro de balaio do governo federal, como recebeu, como todos os governadores receberam e prefeitos. Agora ele vem para a sua reeleição, dizendo que não fez porque não pôde, porque a CPI prejudicou ele, enfim. Eu vou fazer uma conversa franca com Santa Catarina. Esse sempre foi o meu estilo. Eu não mando lembrança para quem não conheço. As pessoas que sabem quem é o Jorginho Melo, sabem do que eu estou falando. Eu tenho um mandato de muito sucesso, fui vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, e agora quero ser governador, para resolver. É para que eu quero ser governador. Entende? Então, a segurança pública, a mobilidade, a infraestrutura. Mas daí ele colocou dinheiro do Estado na 470. Os 40 quilômetros que está pronto, quem fez foi o presidente Bolsonaro. O PT fez zero. De Navegantes até Gaspar, os 40 quilômetros, está duplicado e quem fez foi o governo Bolsonaro. Nós temos que terminar. E depois ir até Blumenau e Indaial. E depois fazer a terceira faixa subindo a 470. Aí ele colocou 465 milhões ali. Ele devia primeiro ter arrumado as estradas estaduais. Até porque o dinheiro não resolveu, ainda está lá depositado. Porque ali o problema é de terreno ruim e dificuldade. Por mais que a gente chegue o chicote nos engenheiros e quem toca a obra, vamos, apura com isso, termina isso. As estradas nossas federais estão andando. Não é com a velocidade que a gente quer que ande. A gente quer que tenha mais pressa. A 285 falta 1,5 km, que liga o Rio Grande do Sul com o Timbé do Sul, com a BR-101 com o Porto Imbituba. A 280 para o norte está andando. Não é na velocidade que a gente quer. A 163 nós estamos fazendo lá no extremo oeste, tem 16 quilômetros já de concreto. O trânsito é muito pesado. Enfim, a 282 nós vamos fazer a terceira faixa de Santo Amaro até Alfredo Wagner, que é o pior gargalo
é ruim, não dá para ultrapassar, fazer a terceira faixa para o caminhão encosta, você passa. Enfim, nós estamos cuidando, cobrando do governo federal porque nós merecemos. Santa Catarina merece. É por isso que eu quero estar ao lado do presidente Bolsonaro, para que Santa Catarina não seja prejudicada. Esse governador, por soberba, por se achou o último gás, a última bolacha do pacote, ele se afastou do presidente. Ele não precisava do governo federal e prejudicou muito Santa Catarina. Não, eu vou fazer o contrário. Eu vou estar do lado do presidente para a gente resolver os gargalos de Santa Catarina. Ô senador, o time Bolsonaro em Santa Catarina, né? Você tem hoje como sua vice a delegada Marilisa, né? Você tem como candidato ao Senado o 04, o Jorge Seife Júnior, que esteve já conosco aqui no Jornal da Cidade, segunda edição. E tem um time aí completo também para disputar os cargos de deputado federal e de deputado estadual. Como é que você avalia que esse time vai sair nessa eleição de 2022 a partir do cenário que a gente tem? A gente tem um cenário com muitos candidatos, por exemplo, a governador, com muitos candidatos, por exemplo, ao Senado. Esse time é competitivo? Eu não tenho dúvida. Ser candidato, qualquer brasileiro dentro de um partido político, os direitos políticos em dia pode ser. Agora tem que ver para que ele quer ser candidato e a viabilidade eleitoral. Não é bem assim, você tem que construir. Eu me preparei para ser governador. Eu não estou chegando de susto agora, ou de birra para A, ou B, ou C. Eu me preparei para ser governador desse estado que eu amo. Estou preparadíssimo para isso. Conheço os 295 municípios na palma da mão. Nós temos a minha vice, quem é uma mulher honrada, de Joinville, delegada de polícia, foi delegada regional, em defesa da mulher, em defesa da família, em defesa do idoso. Quem conhece ela sabe do que eu estou falando. É uma mulher com serviço prestado. Tive com ela agora há pouco lá em Joinville. Ela está fazendo um trabalho no norte do estado invejável. E você precisa ver o bem-querer dela. Então o PL criou musculatura. O PL vinha bem, já vinha bem. Nós temos 7 deputados na Assembleia, nós vamos fazer 10 agora. Nós temos 7, vamos fazer 10. Nós tínhamos 3 federais, vamos fazer 4. Então o partido já vinha bem. Nós temos 41 candidatos a deputado estadual, 17 candidatos a deputado federal. O senador Seife, que vai se eleger, ele é praticamente o filho do Bolsonaro. O Bolsonaro ainda não adotou ele, porque acho que os documentos não deu tempo de fazer e é muita coisa para fazer na frente. Então, nós vamos fazer uma bela de uma bancada, vamos eleger o governador, vamos eleger principalmente deputados federais para ajudar o presidente Bolsonaro a fazer as reformas que o Brasil precisa. Senador, porque lá no Senado tem 81, mas que apoia o governo de verdade, tem 26 senadores. Então como é que convoca o ministro do Supremo para ir lá? Tem que ter maioria, senão não chama. Como é que aprova a reforma tributária que os empresários há muitos anos clamam por isso? Se tiver maioria, se não tem muito lobby, tem muito interesse, não faz porque me prejudica, não faz assim porque me aperta, não faz assim porque eu arrecado menos. Então, desapaixonadamente você precisa ter, nós precisamos entregar ao presidente Bolsonaro uma bancada maior, robusta, para que ele possa fazer nesses próximos 4 anos as reformas, desamarrar, tirar da frente o que está atravancando o Brasil. Nós precisamos fazer isso, para esse Brasil crescer, é o melhor país do mundo. A pandemia nós já superamos, a gasolina está baixando, vai ver quanto é que está lá fora. Vai ver como é que está a inflação lá fora. Nós deu deflação agora. Por quê? Porque ele é um obstinado. Ele briga com o presidente da Petrobras e dá-lhe porrada, e tem que baixar, e tem que fazer. Esse é o nosso presidente. É por isso que o povo adora ele, é por isso que ele tem a cara do povo. É esse Bolsonaro que eu defendo. É por isso que eu sou o candidato a governador dele em Santa Catarina. Porque ele acredita, eu quero colocar o estado de Santa Catarina ao lado do governo federal, para nós resolver essas pendengas. Senão fica nesse reme-reme, bota desculpa ali, desculpa lá. E Santa Catarina tem pressa. Então é por isso que eu estou muito entusiasmado, de forma muito respeitosa, mas corajosa, para ser governador desse estado. Estamos entrevistando o senador Jorginho Melo, hoje senador da República e agora candidato a governador do estado e pelo Partido Liberal. Senador, quando a gente olha um pouco para a sua história é uma história de muita luta.
né? Uma história de muita luta, alguém que veio muito de baixo, venceu eleições para deputado estadual, venceu eleições para deputado federal, venceu eleições para o Senado, em épocas diferentes, isso é importante, né? Quer dizer, um político que se manteve atual e se manteve vencendo. Isso não foi para qualquer um. Você pega a história de muitos políticos brasileiros, alguns sucumbiram depois do seu primeiro, do seu segundo mandato, né? E você vem numa escalada. Obviamente, a gente até medindo o tamanho dos cargos, não que eles não tivessem sua representação, a gente percebe ainda uma carreira em ascendência. Graças a Deus. Natural. Graças a Deus. Em cima de muito trabalho, professor. Pois é. Muito trabalho. É isso que eu ia te perguntar, né? Quando você olha para trás hoje, você olha toda essa construção, você deve essa vitalidade na política e também o fato de ser competitivo. Todas as pesquisas hoje no estado te apontam muito bem, né? Não tenho dúvida. Como é que é chegar com Felizmente, essa em primeiro lugar, competitividade? graças a Deus. E vamos aumentar agora, vamos aumentar. Eu tenho muito orgulho em ter minha carteira assinada com 12 anos. Antes disso, eu vendia sonho, paçoquinha e pé de granfino. Lá na minha cidade, em Erval do Oeste, Joaçaba. Vendia para ajudar a mãe a comprar Onde tecido. você começou como vereador. Depois disso tudo, eu fui com 12 anos, tinha carteira assinada, office boy no frigorífico que tinha lá, que depois virou a Perdigão. E depois eu me candidatei a vereador com 18 anos. Tinha uma costeleta bonita, tinha um cabelão. Saí do quartel e Tinha me cabelo, candidatei. senador? Tinha cabelo? Tinha? Então tá Tinha bom. bastante cabelo, bom. tinha. Agora tá meio ralo o negócio aqui. Me candidatei a vereador e me elegi. Então fui o vereador mais jovem do Brasil, fui presidente da Câmara lá em Erval do Oeste. Depois fiz carreira bancária, né? Fui de escriturário a diretor do Banco do Estado. Depois vim para política para deputado estadual. Que me elegi 4 vezes. 4 vezes, mais 2 vezes deputado federal e senador agora. E com a graça de Deus e com muito trabalho e com a ajuda do povo de Santa Catarina, vou ser governador a partir do ano que vem. Ô, senador, olha, o vereador França de Porto Belo tá mandando um abraço para você. Quem também tá mandando um abraço para você é o vice-prefeito de Porto Belo, o seu Ailton Neckel. Tem muita participação aqui, viu? O Alencar Biorca, a Zuleika de Jesus Delvan, o Roberto Antônio, o Guilherme Costa Martins, a Cleusa Rossetti Pastore, o Paulo Sérgio Santos, o Gabriel Dinardi, a Angélica Reichert, Angelina dos Santos Machado, o Haroldo Teschi. Tá por aqui também a Romilda Perdu, o Marcelo Finger, a Melita Strasse Franco, o Paulo Roberto Zablanski, o Noronha e a esposa Lu. Muita gente passando por aqui, desejando muito sucesso para você, muita construção nessa sua jornada. Queria fechar essa nossa entrevista olhando um pouco para a campanha. Você conhece muito bem o estado, são 295 municípios, mas ao mesmo tempo é uma campanha de tiro muito curto, né? O PL é um partido grande, obviamente, partido também daqueles que envergam o varal na política nacional, mas é um partido hoje com uma estrutura menor, por exemplo, do que seus concorrentes. A gente tem candidaturas aí com mega estruturas partidárias. Como é que vai ser o enfrentamento dessas dificuldades ao longo desses 45 dias de campanha? Enfim, como é que você está se preparando para essa jornada? Graças a Deus a gente já está preparado. A maior coligação que eu vou fazer é com o povo de Santa Catarina. A melhor coligação é com o 22 do presidente Bolsonaro. Ele que veio para o 22. Então, a melhor coligação é o 22 do Bolsonaro e o 22 do Jorginho. E o 222 do Safe. É isso que nós vamos levar para Santa Catarina. Nós temos estrutura. Hoje nós temos 40 prefeitos. Nós temos 350 vereadores. Nós temos 46 vice-prefeitos. Nós temos 7 deputados. 3 deputados federais e um senador. Então o partido criou musculatura. Vai ter traição nessa base? Você acredita? Não. Porque quando a gente olha, por exemplo, para outros partidos, a gente percebe que os partidos estão chegando rachados. Não tenha dúvida. Sempre tem todas as melhores famílias sempre tem alguma rixinha, mas você conserta, chama, conversa, resolve. Por isso, a nossa coligação, eu estou indo de chapa pura, e não é por arrogância, não é por nada, é para cumprir o projeto. Você faz hoje uma tripa de partido numa coligação. Vira tudo em emprego, vira tudo em boquinha, tem que dar um pedaço do governo para um pedaço para outro e tal. E aí falta saúde, falta rodovia, falta uma série de coisas, porque você tem que se comprometer em dividir o governo. Não é que você não possa ter, você tem que ter apoio da Assembleia, você tem que ter o apoiamento, você tem que ter base, mas tudo com decência. Então essa tripa de partido, tem partido que negocia o tempo de televisão, que vem do tempo de televisão, infelizmente ainda. Aí alguns, eu tô com tantos partidos, eu não quero saber, as pessoas têm nojo disso, as pessoas não gostam disso, porque quanto mais penca, mais partido, mais divisão tem que fazer, mais boquinha tem que dar, mais emprego tem que dar. Então,
tá numa chapa pura, eu para governador, a nossa delegada Marilisa para vice, o Seif para senador, é um orgulho para nós. Nós estamos firme e forte, lutando todos os dias para levar a verdade, para levar a mensagem para o povo de Santa Catarina com muita transparência. E depois, nos dias de hoje, ninguém mais engana ninguém. Ninguém mais engana ninguém. A transparência, a rede social informa. Não adianta vir com conversinha mole, com conversinha bonita, com rodeio, com maciez, e porque eu fiz, eu quero fazer. O povo sabe para quem ele vai votar. O voto está na mão do eleitor, ele dá para quem ele quiser. É por isso que eu estou muito animado. Estou muito entusiasmado para vencer a eleição, mas de vencer bem, não é meia boca, vencer bem, para poder ter força política para fazer as reformas. Quero agradecer ao Carlos, ao Natan, a todo mundo que permitiu que essa entrevista fosse realizada. A Rádio Cidade, ela tem cumprido seu papel no Sabatina Cidade. Vamos entrevistar todos os candidatos a governador do estado. Tenho certeza que para você que já é eleitor do Jorginho, foi muito válida essa tarde. Para você que conheceu o Jorginho Melo, foi sempre de peito aberto, desde o primeiro momento, não se negou a responder qualquer tipo de pergunta nessa entrevista. Quero desejar para você, senador, muita sorte, muito sucesso nessa sua caminhada e fazer um compromisso, Ivan. Eu estou dando uma beliscadinha aqui em todos eles, viu? Dia 2 de outubro, se der primeiro turno, ou então lá no final do mês de outubro, no segundo turno, atender a nossa ligação parabenizando pela vitória. Não tenha dúvida, eu não vou fazer que nem alguns que não atendem a imprensa. Eu tenho prazer em conversar com a imprensa. A imprensa é quem leva a informação. A imprensa é a coisa mais importante na democracia. Vocês fazem a diferença, informando de forma correta, dando para as pessoas aquilo que as pessoas precisam saber. Então eu vou atender, eu não vou me trancar lá no Palácio da Agronômica e dizer que não estou e que não quero falar. Vamos falar, porque todos os problemas a gente vai resolver juntos, os problemas de Santa Catarina. Senador Jorginho, nós aqui da Rádio Cidade agradecemos muito a sua presença, a sua entrevista. Sempre nos atendeu aqui, o Norton, sempre esteve comigo nas ligações. E lhe dizer que desejamos sucesso. Obrigado por estar conosco. Quem ganha hoje aqui é o munícipe itapemense. Nós ansiávamos muito a sua entrevista aqui, por quê? Porque você fez comprometimento com o nosso município. Essa entrevista foi gravada e, sem dúvida alguma, se chegarmos... Senador, o que o senhor falou está aqui, eu vou cumprir. Eu sei que nós fizemos essa pergunta para todos e eu faço essa colocação para todos. Então, senador, muito obrigado. Nós agradecemos. A Rádio Cidade está de porta aberta sempre para o senhor. E, novamente, tenha sucesso. Desejo a todos, tenha sucesso. Um abraço. Obrigado, amigo. Cidade.